espiritual definitivamente. Amém? Então, vou compartilhar aqui, acompanhem com atenção, tirem todas as distrações e você será ministrado e liberado para esse tempo de ativação espiritual e ministerial, em nome de Jesus. Amém? Estão vendo aqui o PDF? Então, vamos lá. Nós entramos nesse novo tempo agora, que é um tempo de rompimento da vida espiritual. E você se colocar a serviço do reino. Por quê? Porque você entendeu tudo que precisava para Deus confiar a você funções. Entendeu? Então, se você pergunta assim, tá, e agora? E agora? Agora que Deus pode confiar em mim, que Ele já alinhou minhas intenções, meu coração, vem me preparando o tempo inteiro. Então, para quê que Deus vai me promover? Ele vai te promover para servir. Isaías 6:8 diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos entender esse versículo? Porque o envia-me aqui é o seu papel no reino. E ele é muito importante. Saiba que tem muitas vidas que possam ter cruzado o seu caminho até hoje, que poderia ser a única chance de ser ministrado, de ser curado, de ser direcionado. E às vezes, por você não ter prestado atenção nisso, aquele seu papel foi deixado de cumprir. Pensa se de repente foi a única chance da pessoa ser salva. Eu conheço testemunhos e eu já vivi isso na prática. E a pessoa deixou de ser curada, deixou de ser ministrada e conheceu essa vida verdadeira e ser liberto, porque você não cumpriu aquele papel que para você parecia tão pequeno, que parecia que era coisa da sua cabeça. Mas a partir de hoje você vai romper isso, amém? Então Deus não chama pessoas para ter títulos e cargos, reconhecimento, para reconhecer, para ter fama, para ter palco. Deus não te chama para isso. Porque Deus não está preocupado com isso. Ele coloca pessoas onde ele pode usá-las. Ele vai te colocar aonde você possa ser instrumento dele, do reino, do céu, para outras pessoas. Por quê? Porque você tem que perguntar, para que eu estou aqui? Não por que eu estou aqui. Porque Deus já sabe, você tem um propósito, não foi à toa. Mas o para que eu estou aqui, você vai começar a responder a partir de agora. Porque o seu propósito, como você viu ali, a gente até trouxe num exemplo de Pedro, quando ele pescou, né? Quando Jesus entrou no barco, e aí o barco quase foi a pique de tantos peixes, aí Jesus falou, agora larga tudo aí e me segue. Aí você entende que o seu propósito não é para você. Se a gente busca o nosso propósito pelo efeito, a gente vai viver frustrado. Então, a gente tem que viver nosso propósito pela causa, pelo motivo, que é servir as pessoas. E quando você se preocupa com isso, você não está preocupado com o resultado. Sabe por quê? Porque existe um papel no mundo espiritual que é o de quem convence. Quem sabe quem convence? É o papel do Espírito Santo. Então, o nosso papel é ser semeador. A gente vai jogar sementes, a gente vai falar, soltar aquelas sementes para as pessoas. Quem vai fazer germinar aquilo que a gente jogou é o Espírito Santo. Então, o papel de convencer e fazer germinar, jogar a chuva que vai fazer com que aquilo cresça e frutifique, é dele. O nosso papel é nos colocarmos à disposição de Deus para sermos instrumentos usados para sair espalhando essa semente no mundo. Amém? Então, para que eu estou aqui? Para que você está aqui? Você tem essa resposta? Quem aqui pode confessar que não sabe para que está aqui na Terra? Quantos anos você tem sem ter essa resposta? De repente, eu arriscaria em dizer, porque só Deus sabe o tempo de todas as coisas, mas quantos anos você tem perdido sem essa resposta? E tem deixado a vida levar sem viver seu propósito? Ou talvez por muito tempo você tenha se perguntado: o que Deus pode fazer por mim? Só que a pergunta hoje que eu te convido é: o que Deus quer fazer através de mim? Deus, Ele quer sim fazer tudo na sua vida. Deus quer te entregar, Ele quer te abençoar, Ele quer te curar, Ele quer te abrir portas, Ele quer te abençoar, Ele quer te fazer crescer, Ele quer restaurar todas as áreas da sua vida. Ele quer fazer isso e Ele vai fazer.
Não tem nada de errado em pedir, você é filho, e você tem um pai, o filho pede para o pai. E você tem todo o direito de orar, falar, Senhor, eu quero isso. Ou isso pode ser espiritual, pode ser material, você pode pedir, Deus vai ter prazer de te entregar aquilo que vai ser bom para você. Mas você precisa buscar um amadurecimento espiritual para você entender que tudo que Deus está te entregando, ele é para algo, para outras pessoas. E não só uma coisa que parece que não é para outras pessoas. Por exemplo, se Deus te curou na área emocional, parece que é para você? Parece, né? Você buscou em Deus a cura emocional e ele te curou de todas aquelas feridas, traumas do passado. Mas só que não é para você. Porque Deus, o que fez em você, ele vai usar isso como um instrumento dele para curar outras pessoas nessa área. Então, a partir de uma dor, uma pessoa que é você, aquilo que ele viveu vira um instrumento para curar milhares de pessoas nisso que você viveu. Se Deus te deu um dom, não é para você usar esse dom para você. É para você usar esse dom para ajudar no mundo. Ou seja, você servir o reino aqui na Terra. Então, você percebe que ele não te entrega os dons e chamado para você. Uma árvore não gera frutos para ela mesma se alimentar dos seus próprios frutos. E isso vai criando consciência espiritual e vai fazendo você entender que tem um senso de propósito e algo muito maior do que simplesmente existir e sobreviver dia após dia. Então, a maturidade espiritual é quando eu deixo de querer apenas receber de Deus e começo a desejar ser usado por Ele. E tem algo aqui que é uma chave, que é o primeiro rompimento, que é muito importante dessa noite que você vai adquirir agora. É isso daqui, essa imagem, ela representa muito bem. Porque quando a gente clama a Deus, a gente faz assim com as mãos para receber, né? E durante muito tempo você chegou diante de Deus com as mãos abertas para receber. Só que hoje ele pode estar, e eu creio que ele está, colocando alguma coisa nessas mãos para você entregar. Quem aqui já sentiu a experiência das mãos formigando, você sentia a unção? E principalmente na mão direita. Eu creio que a mão esquerda recebe, a mão direita dá. Deus está te entregando para você passar aquilo para alguém. A unção, ela passa através de você. Então, Deus vai te usar mesmo que você não se sinta apta. Mesmo que você não se sinta competente. Ou que você pense assim, como que alguém vem me pedir oração no casamento se eu estou passando em crise? Pois pense que aquilo que Deus vai entregar de unção para você curar aquela pessoa, direcionar aquela pessoa, vai passar primeiro em você. Então, quando você começa a entender isso, você não precisa se sentir hábito, você não precisa se sentir capaz. Basta que você coloque as mãos para Deus te entregar aquela porção que você vai entregar para aquela pessoa e ela vai passar em você. E quando você menos esperar, aquele conselho que você está dando para aquela pessoa está curando essa área exata na sua vida. Amém? Você não só frequenta igreja, você é parte da igreja. Por quê? Porque eu sei que é comum a gente falar assim, ó, não vejo a hora de chegar domingo, quarta, o dia que tem culto para eu receber. Você estava ansioso para essa quarta aqui? Você estava ansioso para esse culto? Você fala, meu Deus, eu quero muito receber. Mas saiba que você não está aqui como um telespectador. Por quê? Porque 1 Coríntios 12, 27 diz a palavra do Senhor, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então, olhem só. A igreja é o corpo de Cristo. E a igreja não é um galpão, não é um prédio, não é uma sala, não é essa chamada de vídeo aqui. A igreja, eu e você. Porque o Senhor diz que nós somos corpo de Cristo. E você é um membro desse corpo. Então você vai começando a entender como Deus opera nessa questão. Então, igreja não é simplesmente um lugar onde a gente se reúne, não. A partir de agora, você tem consciência de que, biblicamente, nós somos o corpo de Cristo. E olha a palavra que é usada aqui por Paulo. Membros. Se eu sou um membro de um corpo, eu não sou só um espectador e plateia. Entendem? Eu sou pertencente, eu faço parte. Eu me conecto e eu tenho, então, uma função nesse corpo. Vamos entender. Olhem aqui o corpo. Vocês estão vendo que existem vários órgãos? Existe a musculatura, o esqueleto. Entendem que existem várias partes
desse corpo? Por que que Deus fala que nós, igreja, somos um corpo? Quem sabe essa resposta? E é interessante você olhar essa figura para você entender a importância de que Deus compara a igreja como um corpo. Por quê? Porque não existe nenhum membro do corpo que não tenha importância e nem função para que o corpo inteiro funcione perfeitamente. Romanos 12, 4, 5 diz: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Vocês entenderam que alguns cultos atrás a gente sempre vai receber mais quando a gente compartilha? Quando a gente vende ou fornece um produto ou serviço com que você trabalha, pensando no benefício de 50-50, você tende a crescer, a prosperar e ter sucesso. Quem estava aqui entendeu isso. Por quê? Porque nós somos um só corpo, a palavra de Deus diz. Então, quando você pensa em abençoar o outro, o que Deus te entregou no seu trabalho, você também está cumprindo um propósito, um chamado. Porque Deus te entregou essa capacidade, esses dons, esses talentos que Ele te deu para você contribuir no mundo. Então, se você sabe a função que você está executando hoje como uma profissão, se você é um pedreiro, você está ajudando as pessoas a terem lares, não só casas. Se você é médico, você está salvando vidas, não só almas. Se você é uma recepcionista, você está ajudando com que a pessoa entre em qualquer ambiente para ser ajudado ali. Todas as profissões e todas as funções do corpo, assim como a gente tem essa referência aqui de que Deus nos traz, são extremamente importantes. Então, nós temos muitos membros no corpo, funções diferentes, mas nós somos um único corpo. E quando a gente começa a pensar coletivamente, esse senso do coletivo, a gente tira a visão só para nós. Essa visão limitada, egoísta, a gente começa a amadurecer. Por quê? Porque uma criança, ela pede algo, ela só pensa no que ela quer, para o benefício dela. Amém? E aí ela vai crescendo. Então ela pediu um brinquedo, o pai entregou. O pai entregou um brinquedo para ela, porque ela estava pensando em brincar. Aí ela viu um amiguinho e ela viu que ela poderia emprestar esse brinquedo para o outro amiguinho e eles se divertiam melhores juntos. Então ele começa a entender que aquilo que o pai entregou para ele também pode fazer bem para outras pessoas. Na fé é igualzinho. A gente começa criança e a gente vai pedindo para Deus, até a gente vai percebendo e crescendo esse senso de unidade, de propósito, de que tudo aquilo que Deus nos deu também pode beneficiar outras pessoas. E quanto mais a gente vai entendendo isso, vai colocando isso em prática, vai intencionando em tudo que você fizer, mais você vai fazendo com que o corpo todo seja saudável, você vai se beneficiar disso. Então, em um corpo, diferença não é desvantagem, muito pelo contrário, é uma necessidade. Se eu sou o olho, eu preciso da boca, eu preciso do ouvido, eu preciso do cérebro. E aí vai infinitos membros do corpo. Você entende como a gente precisa um do outro? Se um membro está danificado, está com alguma fragilidade, se está com alguma enfermidade, vocês começam a perceber que algo que era pequeno começa a se tornar grande se não for cuidado e todo o corpo é enfraquecido. Assim somos nós. O olho não precisa aprender a ser mão para provar seu valor. O pé não compete com o ouvido. Cada um funciona de maneira diferente, justamente porque o corpo precisa de funções diferentes. Então, eu sei que você compara o seu dom com o do outro, é normal. Nossos olhos estão voltados para fora. Então, nosso senso de comparação é ativado o tempo inteiro. É como se a gente quisesse diminuir a nossa importância e sempre achar que os dons, a habilidade, a aparência, o jeito de falar, o jeito de ministrar, o chamado do outro é maior que o nosso. Mas olhem só como funciona o corpo. E sabe o que acontece? Esse é o segundo romper de hoje, que você vai romper agora, em nome de Jesus. A comparação. Você vai romper a comparação agora, porque a comparação é tentar ser no corpo aquilo que Deus chamou outro membro para ser. E isso é forte. Isso é forte. Sabe por quê? Porque existe uma operação
do inimigo dentro da igreja exatamente nisso. É muito sutil e ele é devastador. Porque você está dentro da igreja, então você está servindo, e às vezes, por algum motivo, você recebeu uma profecia, uma palavra de alguém direcionada, ou algo queima no seu coração, por exemplo, para você cantar. O meu chamado é cantar, e eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar. O que está acontecendo dentro do corpo que você foi inserido ali, tá? Você está focado em exercer um chamado de outra pessoa. Então, além de você estar focado em exercer um chamado que não é para você, como você sabe que não é para você? Porque você não tem o dom da voz, você não tem dom de tocar instrumentos. Como que Deus te designa para uma função no corpo se ele não te entregou a habilidade para cumprir? Isso não vem de Deus. Destrói isso agora em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque pode ser sim o inimigo colocando esse desejo no seu coração. Porque enquanto você está querendo executar a função do outro, você tirou o foco da sua função. Olhem que devastador isso. Porque você não está executando o seu chamado, o corpo inteiro está precisando do seu chamado, exatamente da sua função. E você vai se frustrar com a igreja, se frustrar com Deus, e isso vai te afastar de Deus, e o inimigo vai falar agora, eu cumpri meu plano nessa pessoa. É muito sério isso. E, infelizmente, isso é muito comum. Pessoas feridas pela igreja, culpando Deus. E, na verdade, foi só uma má interpretação de algum buraco que ela queria cobrir, alguma necessidade de validação, alguma forma de provar para alguém que ela foi ferida, porque quando ela cantava, quando era criança, alguém tirou um sarro, um amiguinho, ela falou, eu sei cantar, assim, sabe? Existem infinitos motivos para você criar uma mentira através de uma dor sua, para projetar um chamado e uma função que não é sua. Então, olhem só, você está deixando de cumprir e focar no seu propósito. E se eu achar que não tem importância? Sabem que quero que vocês se atentem a essa imagem aqui, ó. E às vezes você está servindo e fazendo um café na igreja. Às vezes você está servindo, discipulando as pessoas online. Ninguém está te vendo, entende? E aí você fala assim, ó, a pessoa que está no altar cantando ou ministrando é mais importante do que eu. Agora eu quero trazer uma revelação para vocês que assim, é Deus quem fala que nós somos o corpo, tá? O coração. Alguém consegue ver? Olhem quantas camadas. Aqui está bem ilustrado porque é um desenho, mas quantas camadas estão cobrindo para que um coração não seja visto? Mas e se o coração parar de funcionar? Vou até pegar mais leve. E se o coração estiver debilitado ali, com alguma veia entupida? Não está saudável. Mas ninguém está vendo o coração. E o coração não é importante? Vamos para outro órgão muito importante? O cérebro. E se o cérebro não tiver perfeito estado, saudável, cumprindo todas as funções dele ali? Ué, mas ninguém está vendo o cérebro. Para ver o cérebro, precisa rachar uma caixa torácica. Ninguém está vendo o cérebro, ele não é importante? Eita, Deus é forte. As funções mais importantes nem sempre são as que a gente pode ver do lado de fora. Mas são extremamente importantes para o corpo funcionar. Então, se você pensava, Deus usa tanto uma pessoa, eu queria tanto ser assim. Mas e se Deus não queria que você fosse assim? Deus não pediu, não te designou para essa função. E aí você vai pensar, eu não tenho tanta importância, é tão pequeno o que eu posso servir no corpo. Quem disse? 1 Coríntios 12, 21 diz, o olho não pode dizer à mão, não preciso de ti. O corpo precisa daquilo que Deus colocou em você. O mundo precisa daquilo que Deus colocou em você, que só você pode cumprir. Isso significa que existe algo que Deus decidiu expressar através da sua vida de uma forma única e extremamente importante. Às vezes a gente acha que algo não é importante, por exemplo, a unha do pé. Ah, a unha do pé não é importante, pois deixa essa unha encravar. Quem já teve unha encravada aqui? E você vai ver se a unha do pé não é importante de estar saudável. Irmãos, a gente sabe a dor que é, você não consegue mais trabalhar nem fazer nada. Então, se a unha do pé não estiver saudável, você não consegue executar mais nada. E aí você fala, nossa, mas eu sou só a unha do pé. Sim, Deus não depende de nós, mas ele decidiu trabalhar através de pessoas. Por isso, não existe nenhuma função insignificante. Deus, ele te dá possibilidade
de servir ao reino, de ser um operário, um funcionário dele aqui na Terra. E ele te entrega todas as ferramentas necessárias para cumprir e executar esse chamado. Então, olhem que lindo, Deus soberano, todo-poderoso, ele te deixou ajudá-lo a cumprir aqui o reino na Terra. E às vezes você está se achando insignificante, deixando de cumprir esse papel. Não existe insignificância no corpo. Absolutamente nenhuma parte do corpo, porque Deus é perfeito. Todas são importantes. Amém? Vamos entender a diferença aqui, ó. Então, vamos pensar no reino como uma grande obra. Pensa na obra, tá? E nessa obra existem funcionários para concretizar essa obra. E cada funcionário recebe ali os seus instrumentos para executar essa obra, tá? Então, o que é o que aí? Vamos lá. Chamado é a convocação de Deus para pertencermos a Ele, participarmos da sua obra. Então, o reino de Deus é a obra, tá? Então, no chamado, a pergunta é: por que Deus está me convocando? Para quê? Aí é o chamado. É Deus te chamar para algo. Amém? E esse chamado, ele pode ir alterando a cada tempo na sua vida, a cada necessidade dele, e você também pode cumprir vários chamados. Você pode cumprir chamado de mãe, você pode cumprir chamado de esposa, você pode cumprir seu chamado no seu trabalho como dentista, você pode cumprir seu chamado lá dentro da igreja, fazendo a recepção, recepcionando as pessoas para que elas se sintam amadas e se sintam acolhidas. Então, para que Deus está me convocando? Esse é o chamado, ok? Ministério é a maneira pela qual servimos o reino e cooperamos com a edificação do corpo. Então, aí a pergunta: como você se coloca a esse serviço? Então, como que eu vou me colocar a esse serviço do reino para construção da obra dele? Aí é o seu ministério, tá? Então, para que o chamado e o como é o ministério. Amém? Aí, Deus vai te entregar os recursos, que são essas ferramentas, para você servir nisso que Deus designou. Porque se ele designou, ele já entregou as ferramentas, tá? Nunca mais vamos esquecer disso. Daí são os talentos e os dons espirituais. Então, os talentos, eles são desenvolvíveis, assim dizendo. Então, é uma capacidade natural que você pode desenvolver. Você pode aprender mais, você pode colocar em prática, você vai melhorando naquela prática, você pode ir aperfeiçoando. Então, esses são os seus talentos, ok? Os dons espirituais são dados por Deus. Então, é uma capacitação concedida pelo Espírito para edificar essa obra. Então, esses são os recursos que Deus te entregou para você cumprir o seu chamado e o seu ministério. Mas eu não tenho dom para isso, porque eu fui chamado. Então, eu sinto de trazer essa verdade, mas graças a Deus, para você entender que muito provavelmente Deus não te chamou para isso, porque não faz sentido Deus te entregar um chamado, ele não te entregou as ferramentas para você cumprir. Deus não ia te deixar na mão. Mas ele te entregou ferramentas muito especiais, poderosíssimas para você executar o chamado que ele tem para você. Busque em Deus. Aqui tem essa chave poderosa, então. Deus não colocou algo em você apenas para você. 1 Pedro 4,10, nós vimos na palavra de Deus. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Peraí, vamos entender aqui. Tá fácil de ver, né? Servir uns aos outros, mas cada um conforme o dom que recebeu. Então, primeiro você recebe o dom e depois você serve uns aos outros. Não é ao contrário. Está aqui na palavra. Então, aquilo que eu recebo de Deus deve encontrar pessoas e situações para eu usar esses dons que Deus me entregou. Então, está aqui, ó, servir uns aos outros na passagem. Então, se Deus me capacita para ensinar, alguém será edificado por isso. Se existe generosidade no seu coração, no seu jeito de ser, alguém será beneficiado. Se existe alegria na sua forma de ser, alguém será contagiado. Se existe algo que Deus colocou em você, pessoas e milhares, assim conforme você se disponibilizar, vão ser beneficiadas com o que Deus entregou para você. Então, o que Deus coloca em mim pode passar por mim para chegar em outra pessoa. Isso está claro? Então, destaque da noite. Dom não é
troféu espiritual. Nossa, eu tenho o dom de cura, vem aqui que eu vou orar por você. Olha, irmão, você viu? Eu orei por aquela irmã e ela foi curada. Jesus, você se identifica? Ou conhece pessoas assim? Talento não é instrumento de reconhecimento. Porque se Deus tirar, nada somos. Não é a gente que cura, não é a gente que ministra. Vocês acham que eu estou aqui ministrando vocês por capacidade minha? Que sou eu se o Espírito Santo sair daqui? Ninguém vai ser ministrado. Ninguém vai ser transformado. Ninguém vai ser liberto. Ninguém vai romper. É tudo dele e tudo para ele. Então, quando você traz o reconhecimento para si, o poder do Espírito Santo, nisso que ele te entregou, vai diminuindo. Então, como eu aumento isso? Executando. Então, se Deus te deu o dom da cura, quanto mais pessoas você orar e curar no nome dele, para a glória dele, mais o seu dom da cura vai crescendo, vai aumentando o poder, porque você vai aumentando esse vaso. Você vai sendo provado, aprovado, sendo usado, sendo útil para o reino, então Deus vai liberando mais poder nesse dom. Então, no reino, aquilo que Deus coloca nas nossas mãos encontra seu propósito quando se transforma em serviço. É muito comum ver pessoas buscando por unção, querem partição, querem receber seus dons. Mas para quê? Está usando? Ou é para si? Se o que Deus colocou em mim é para mim, ainda não entendi, de fato, para que eu recebi. É forte, né? Vamos voltar no corpo. No corpo não existe concorrência. 1 Coríntios 12, 26 confirma que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam, ou seja, todos se alegram. Olhem só que importante, e isso seja um romper hoje na sua visão para as pessoas do lado de fora. Se alguém ali dentro da igreja foi consagrado, foi promovido, recebeu um reconhecimento, uma liderança, fica feliz, porque se o coração recebeu mais saúde, o corpo inteiro vai ser beneficiado com isso. Quando um membro do corpo, a visão tem que ser essa imagem diariamente. Um membro cresce, o corpo inteiro é beneficiado. Ao mesmo tempo, se uma mão está enferma, todo o corpo é prejudicado. Você vai começar a partir de hoje, olhar para os outros com um olhar de desejo, intenção e até servir seu, para que o outro se beneficie, para que o outro cresça, para que o outro seja ativado, para que ele receba mais saúde, para que ele se desenvolva e cumpra o papel dele cada vez melhor. Amém? Porque você vai ser beneficiado, todas as pessoas com isso. Então, quando eu entendo essa visão de corpo aqui, ó, a vitória do outro deixa de ameaçar minha identidade. Você sabe quem você é. Como você vai se afetar? Porque um pulmão ficou mais saudável, foi curado. Se sua função é ser pé. Se Deus está usando outra pessoa, eu tenho que me alegrar. Eu não só posso, como devo, porque o lugar dela nunca precisou ser tirado de mim para existir. Aleluia. Vamos entender a ordem aqui reforçando. Eu pertenço. A palavra de Deus foi clara aqui hoje, amém? Eu pertenço. Eu não sou só comprei ingresso para assistir. E eu sei que poderia ser comum até hoje. Você ir ao culto, você ir a ministrações para você receber, se colocando de fora. Mas Deus confirma aqui na palavra dele que você não é um espectador. Você não é plateia. Você pertence ao corpo. Você faz parte. Você é um membro desse corpo. Por isso nós chamamos de membro na igreja. É essa visão de corpo. Então, eu pertenço. Aí eu tenho uma função, porque se eu sou um membro desse corpo, eu tenho uma função nesse corpo, ok? Então, Deus colocou algo em mim. Isso existe para servir o corpo. Mas servir para quê? Se essa é a sua pergunta agora. Para que eu vou servir? Jesus teve uma forma de enxergar isso muito bonito, que é através da colheita.
Lá em Mateus 9, do 36 ao 38, Jesus viu as multidões, aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então ele disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Olhem só, às vezes você olha para as pessoas e elas estão cansadas, elas estão perdidas, elas estão feridas, elas estão, às vezes, endemoniadas, e você fala: meu Deus, isso está fraco. Isso está terrível, isso precisa de ajuda, mas Jesus não. Ele olhou para aquilo e ali está escrito que ele enxergou as pessoas aflitas e exaustas. Mas ele falou assim, ó, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então ele entendeu ali, ele teve a visão do corpo, que aquilo é uma colheita. Então não faltava colheita, gente. Faltavam trabalhadores. E é isso que acontece com a gente hoje. E o que ele diz que está faltando? É colheita? E o que você diz que está faltando na sua vida hoje? E o que você diz que está faltando no seu casamento? E o que você diz que está faltando no seu ministério? E o que você diz que está faltando na sua igreja? E o que você diz que está faltando na sua área espiritual? É colheita? Não, Jesus diz, é trabalhadores. Não são estrelas, não são pessoas famosas, não são pessoas conhecidas, não são pessoas do altar, não são pessoas lindas, brilhantes que chamam a atenção. São trabalhadores. O que são trabalhadores? Só você olhar no vocabulário. Pessoas dispostas a entrar no campo, a servir, a ser funcionário do reino aqui na terra. Está faltando isso. Porque muita gente, infelizmente, ainda tem as mãos esticadas só para receber. Se Deus hoje passasse um aparelho espiritual para medir quantas ovelhas estão com a mão esticada somente para receber na igreja, e quantas estão esticadas para receber, para entregar e para servir, quantas estão servindo? Deus não está procurando mais espectadores para a obra dele. Ele está procurando trabalhadores para a colheita. Quando você começa a servir no campo, o que vai acontecer? Vai produzir mais colheita. E quem vai se alimentar dessa colheita? Deus não te colocou num pasto? Você se alimenta desse pasto? Você recebe palavra? Você é edificado? Você é transformado? E se você for lá ajudar a gerar mais colheita? Você vai se alimentar mais ou menos? É isso, irmãos. Vamos pôr a mão no arado. Da forma que Deus te entregou, na forma que você pode hoje. É servir. Isso não se limita dentro da igreja física, tá? A igreja é o corpo de Cristo. É você estar o dia inteiro. Por onde você passar, você se colocar à disposição. E isso pode acontecer. Às vezes você entra em um Uber, você sente que o motorista está aflito, ou ele mesmo desabafa. E você sai e fecha a porta e não fez nada. E às vezes pior, criticando ele. Você foi um servo e um funcionário do reino? Você foi morno? E a palavra de Deus diz que os mornos. E o pior, às vezes você é funcionário das trevas. Você critica, você reclama, você bate a porta, você fofoca e você espalha a dor do outro, em vez de ajudar a curar. Por que Deus usa pessoas? Deus não é onipotente e ele pode operar tudo o que ele quiser? Mas ele fez nós, humanos. Por quê? Vamos entender. Deus não precisa de nós, mas ele decidiu nos incluir. E isso é um grande privilégio, isso é uma grande honra. Que honra te servir, Senhor. Que honra que o Senhor me entrega o conhecimento necessário a cada semana para abençoar outras pessoas, para outras pessoas saírem do cativeiro. Que honra, Senhor, te servir, entregar meu tempo à minha disposição, Pai, e o meu servir a Ti. Marcos 16:15 diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por que Deus não prega sozinho? Ele precisa de pessoas. Então, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele decidiu que pessoas alcançariam pessoas. Ele precisa de você para falar dele. Para você ser testemunho para edificar outras pessoas, as pessoas verem que existe um Deus a quem recorrer.
Ele precisa de mãos humanas para abraçar as pessoas. E às vezes um abraço é necessário e suficiente para curar e tirar toda a dor do outro e ela ser curada. Vocês sabem, né? Deus precisa de vozes que anunciam palavras, esperança para as pessoas. Alguém seria a resposta de oração para alguém. Então Deus precisa de pessoas. Deus poderia fazer sem mim e você, mas ele decidiu convidar eu e você para participar dessa obra. E é lindo, né? Glórias a Deus. Então Deus faz uma pergunta: a quem enviarei? Hoje Deus faz essa pergunta para vocês que estão aqui: a quem eu enviarei para servir na obra? Isaías 6:8 diz: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Aqui foi uma passagem aqui num contexto em que Isaías, um anjo tocou e purificou ele. E depois de purificar, que ele falou: e depois disso ouvi a voz do Senhor: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? A quem enviarei? E Isaías respondeu depois de purificado: eis-me aqui, envia-me a mim. Uau! É isso que quer dizer essa passagem. Então, primeiro foi a presença dele, foi a consciência dele, foi a purificação dele, aí a disponibilidade, o envio. Vocês perceberam que Isaías ele não falou: qual é o meu cargo, Senhor? Como às vezes você tem perguntado. Senhor, qual que é meu título? Senhor, o que eu vou ser? Eu vou ser pastor? Eu vou ser o quê? Eu vou ser ministro? Eu vou ser discipulador? Eu vou ser intercessor? Senhor, qual é meu título? Isaías não perguntou isso. Quantas pessoas vão me reconhecer? Vão me conhecer? Quantas pessoas eu vou ajudar? Não importa. Deus não começa assim. Faça como Isaías e diga: simplesmente eu estou aqui. O que o Senhor quer me usar? Então, antes de haver uma missão específica, havia nele disponibilidade. E é isso que Deus busca em você nessa noite. Deus, aqui a flecha da arte. Deus não procura primeiro quem sabe fazer. Ele procura quem está disponível para ser usado. Não se preocupa em ter claro o seu chamado. Não se preocupa hoje em ter claro o seu ministério. Não se preocupe em ter claro aonde você vai chegar como uma flecha. Não se preocupe como Deus vai fazer isso. Não se preocupe. Tudo começa e hoje é isso que você vai romper. Simplesmente se colocando disponível para Deus te usar. O que o Senhor quiser me usar, pode usar. Esses são os que Deus usa. Esses são os que Deus mais usa. Então, nós somos como flechas. Salmo 127:4 diz: como flechas na mão do guerreiro. É ali a continuação dizendo que os filhos são como flechas. Nós somos filhos também. Então, a gente entende que quando a gente está maduro, nós seremos lançados. Uma flecha não permanece ali na aljava, que é aquele porta-flechas. E é lindo de ver isso, porque eu senti um desejo anos atrás de fazer arco e flecha. Eu fazia, eu parei, agora eu estou retomando, porque você começa a entender como que funciona a arquearia. E aí você consegue entender o que Deus quis dizer nesse salmo aqui. Então, uma flecha, ela não foi feita para permanecer ali na aljava. Permanecer em casa, permanecer trancado, permanecer sem função. Ela foi feita para ser enviada. Lançada. Uma flecha pode ser linda, esculpida, colorida, com penas brilhantes, bem construída, afiadíssima, porque isso é uma arma branca, tá? De verdade, né? Não é de brinquedo. Pode ser afiada, preparada, mas se passar a vida inteira guardada na aljava, nunca cumprirá sua finalidade. Flecha não foi feita para ficar na aljava, foi feita para ser lançada para o alvo. E tem pessoas aqui assim espiritualmente hoje. Deus já te curou, Deus já te ensinou, Deus já te tratou, Deus entregou, te capacitou, mas você continua guardado. Meu Deus! Há um momento que aquilo que Deus colocou em você precisa alcançar alguém. Você não pode mais ficar na aljava. Você precisa ser lançado. Vamos entender como que Deus lança? Não basta querer ser lançado. É preciso permanecer nas mãos do arqueiro. Sabem por quê?
Porque a flecha não escolhe o alvo. Quando a gente está ali na arqueria, pega a flecha, tá o arco, você posiciona a flecha. Então, vamos ali, ó. Preparo. Preparou a flecha de ser usada. Aí eu vou pegar a flecha e colocar ali no arco, ok? Eu vou apontar. A arqueira vai apontar a direção da flecha para não atingir o lugar errado. Você tem ali o alvo. Tem um alvo ali na frente, ok? Então, o arqueiro vai apontar a direção. Aí, o que vai acontecer antes de ser lançado? E isso é forte, hein? Ela vai ser esticada, tensionada para trás. Ela vai para trás. E quanto mais você tensiona para trás, mais força ela ganha para ser lançado. E aí ela ganha alcance, e aí ela é enviada para cumprir a finalidade dela, o alvo. Às vezes queremos envio, mas nós rejeitamos o preparo. Queremos alcance, mas não suportamos a tensão. Não é sobre ir longe. Eu sei que às vezes você pensa nisso, quer pensar no futuro, quer entender o que Deus vai fazer com você. Não, é sobre chegar onde Deus apontou. Deus é o arqueiro, você é só uma flecha. Não se preocupe para onde você está indo. Não se preocupe a velocidade, a distância que você vai alcançar. Quem faz isso é o arqueiro. Amém? É o Pai. Assim diz no Salmo 127. Então, esse é o terceiro rompimento que você está alcançando nessa noite, em nome de Jesus. Você não precisa inventar um chamado. Precisa se colocar nas mãos de quem chama. Isso tira um peso enorme de você hoje, né? Então, faz assim, ó. Faz assim com o corpo. Ufa! Soltei essa obrigação de entender tudo. Soltei essa pressão que eu tava, essa cobrança de entender meu chamado, de saber onde eu vou chegar, o que Deus quer de mim. Solte isso. Você não precisa se preocupar. Quem vai mirar o alvo, quem vai preparar a flecha, que é você, é o arqueiro. Amém? Então, você não precisa olhar mais para todas as possibilidades e pensar, meu Deus, o que eu tenho que ser? Você precisa permanecer perto de Deus, do arqueiro. Desenvolver aquilo que ele colocou em você e se colocar disponível. Eis-me aqui, envia-me a mim. A direção pertence somente ao arqueiro. A flecha não escolhe a direção e nem a distância que ela vai alcançar. E lembrem, você vai mais longe quanto mais tensão o arqueiro coloca para te lançar. Então aguenta, resiste. Amém? A pergunta não é qual é o meu título. Soltou isso? Tá mais leve. Se Deus perguntasse hoje, quem irá por mim? Assim como ele perguntou a Isaías, o que ele ouviria de você? E a resposta deve ser, eis-me aqui. Ele não está perguntando se você sabe pregar, se você sabe cantar, se você sabe liderar, nem se você sabe explicar seu chamado, nem que você saiba qual é. Ele está só perguntando se você tem disponibilidade e as mãos estendidas. Porque nas próximas semanas agora, a gente vai aperfeiçoando para você esclarecer mais como funciona isso no reino. O seu propósito aqui. Amém? Como você vai servir? Hoje, rompa simplesmente no sim. Eu aceito cumprir meu propósito aqui na Terra, Pai. Envia-me. Então, coloque na prática aqui, ó. Escreva de verdade, tá? Print, faça isso depois, termine o culto aqui, você vai estar aqui reflexivo e traga isso à tona de uma forma mais esclarecida. Não se preocupa com ter as respostas claras hoje, tá? Mas deixa anotada lá que no decorrer dessas quartas você vai ter essas respostas. Mas aquilo que você já sabe, coloca. O que eu faço naturalmente bem? Deus já te capacitou e te moldou desde o ventre. Então, você vai perceber que desde criança, você já tem habilidades para fazer algumas coisas muito bem. Tem gente que sabia desenhar melhor, depois foi crescendo na escola, é quem fazia as capas. Tem gente que já é melhor para organizar o roteiro ali, o texto, já é mais. Tem gente que tem mais facilidade para contas, cuidado financeiro. Desde criança, você é elogiado naquilo. As pessoas começam a te pedir ajuda e falar: nossa, olha que lindo isso que você fez, olha que ótimo que você cumpriu isso. Aí vai esclarecendo mais. Amém? Então,
Qual capacidade minha costuma beneficiar outras pessoas? A terceira pergunta. Qual capacidade você tem de ajudar outras pessoas? Um conselho? Ajudar ela a organizar? Já sabe? E a quarta e mais importante, quem Deus já colocou perto de mim que eu possa servir agora? Porque sabem qual é o seu primeiro ministério? É a sua família. Não adianta você focar em cumprir o ministério lá fora se dentro está destruído. Não adianta você curar outras pessoas lá fora se você tem um monte de gente da sua família perto de você que nem conhecem a Cristo, que estão feridos, que estão aí ferindo outras pessoas, que está aqui por dentro, a estrutura está toda destruída. Então, quem Deus já colocou perto de você para servir agora? Vamos romper? Então, fechem os olhos agora, com toda a consciência, com essa oportunidade linda que Deus abriu agora, e eu declaro céus abertos, anjos liberados, para esse momento de rompimento e ativação em cada vida que está aqui, em nome do Senhor Jesus. Com seus olhos fechados, tirando toda a distração. Tira os olhos de mim, tira os olhos da tela, silencia tudo. E aí você vai declarar, porque você escolheu ser flecha. E se você escolheu ser flecha, você vai declarar em voz alta para o mundo espiritual respeitar a sua posição de não estar aqui perdendo tempo e vivendo por viver. Para você não estar aqui mais sobrevivendo, passando dia após dia e você só vai envelhecendo e você só vai degraduando e você não vai deixando nada aqui, não vai deixando legado. O que vai acontecer quando você se for? O que você está construindo aqui para o reino? Qual legado você está deixando? Então você vai orar agora em voz alta: Senhor, eis-me aqui. Entrego a ti a minha vida e tudo que colocaste em mim. Eu rompo agora a comparação, o medo e a passividade. Continua repetindo: me mostra o meu lugar no teu corpo e me ensina a servir-te. Que a minha vida seja um instrumento em tuas mãos. Eis-me aqui. Envia-me. Em nome de Jesus. Amém. Continue com seus olhos fechados, Senhor. Aleluia, Jesus. Por tanto romper, Senhor, hoje de mentalidade. Oh, Senhor, eu apresento cada vida que está aqui, Senhor. Cada pessoa que disse aqui, eis-me aqui. Oh, Senhor, obrigada, Senhor. Quantas flechas disponíveis aqui hoje, Senhor, para não viverem mais de qualquer forma. Então, eu selo agora, Senhor, assim na terra como no céu, com o poder e a autoridade do nome de Jesus. Eu declaro selada agora aqui essas orações. Rompe agora, Senhor, todo o medo de cada um que está aqui. Rompe agora essas comparações. Rompe agora a insegurança. Rompe agora a pequenez. Vai rompendo, Senhor, agora todo bloqueio espiritual que tenha impedido cada vida aqui, Senhor, de servir ao teu reino, de viver o propósito chamado a qual o Senhor designou. Em nome do Senhor Jesus, sejam ativados. Desperta agora, Senhor, dons, alinha chamados, em nome de Jesus. Traz direção agora, Senhor. Traz coragem, Pai. Libera, Senhor, sabedoria, maturidade e disposição. Em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Nossa, quantos romperes eu vejo agora. Meu Deus, glória a Deus. Aleluia, porque você está aqui. Aleluia, sua vida vai mudar a partir de agora. Você não vai viver mais por viver. Então, seja ativado e ativada agora para servir com amor, com humildade e pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, glórias a Deus. Obrigada, Senhor, por cada vida que foi agora alcançada através disso que o Senhor liberou.
através da minha vida, Pai. Oh, Senhor, como vale a pena te servir e te me colocar como instrumento. Como vale a pena. E assim que você possa vivenciar todos os dias, sendo usado nos pequenos momentos do seu dia, dentro e fora da igreja, em todas as oportunidades que você tiver de ser usado para fazer a diferença na vida de alguma pessoa, sendo com um conselho, com um abraço, com aquilo que o Senhor te chamar em cada situação, em cada pessoa. Amém? Então, hoje nós aprendemos que o primeiro passo do chamado não é ter uma resposta clara dele, é simplesmente ter um coração disponível e dizer: eis-me aqui. Então, algo já começou na sua vida. Você está rompendo no espiritual, você está rompendo no seu ministerial. Amém? Que você rompa hoje, de fato, a partir de agora, toda comparação, sem tentar ocupar lugar de ninguém, mas com a paz, descansada de saber que Deus, ele te preparou e ele vai continuar te preparando para te lançar exatamente aonde ele precisa alcançar através da sua vida. Você faz parte do corpo, você não é só telespectador. Você não vai só para receber. E existe uma função muito especial e única para a sua vida. E o mais importante, o reino precisa de você. As pessoas precisam de você. E quanto mais tempo você perde para cumprir esse propósito, mais pessoas deixam de ser ajudadas através da sua vida e da forma que só você poderia fazer. Amém? Eu quero convidar agora a nossa líder da intercessão